Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Como Fazer as Coisas Bem. E no vídeo de hoje, sobre o F1 Manager 2024, nós vamos iniciar a construção de uma equipa totalmente personalizada e, para além da equipa, de um jogo completamente personalizado para arrancar uma carreira na Fórmula 1. Hoje eu vou falar só do calendário e dos regulamentos do jogo, para vocês aproximarem o jogo mais à realidade da Fórmula 1, ou então, se quiserem fazer uma coisa mais personalizada vossa, criar alguns desafios ao jogo para vocês, e portanto eu vou-vos explicar como é que vocês devem fazer isso. Então nós já estamos aqui no nosso jogo, só saberem que no vídeo passado eu expliquei um bocadinho aquela barra lá em cima, aqueles 3 momentos, está bem? O update e também a parte das corridas de 2024. Aqui eu expliquei-vos como iniciar uma carreira. É bom não esquecer que aqui no jogo eu tenho duas equipas que não existem na realidade, a BMW e a Honda, que uma é a substituir a Aston Martin, vai ser a equipa para o ano, e a outra a substituir a Sauber. Então agora nós vamos criar aqui uma nova equipa. Então vocês vão ver que tem aqui 3 ícones, que é o calendário, o Race Calendar, o Rules, que é o regulamento, e o Team Lineups, que é o alinhamento das equipas. Eu hoje vou falar apenas do calendário e do regulamento, está bem? Saberem que podem alterar isto. Só depois de fazerem estas 3 coisas é que vocês podem, na realidade, andar para a frente no jogo e criarem a vossa equipa. Então agora vamos entrar aqui no calendário. E, como vocês veem, estão aqui todas as pistas dos 24 grandes prémios que houve em 2024. O que vocês veem é esse alinhamento e veem também um S por detrás, que significa as corridas, aos grandes prémios, que têm fins de semana com sprint. Portanto, isso é o que está em vigor agora na Fórmula 1 e, portanto, saberem. Por exemplo, em 2025, nós sabemos que o primeiro grande prémio foi o de Melbourne, que está aqui, e nós podemos mudar, ou seja, tem 3 opções, uma que é fazer um fim de semana de sprint. Então se eu carregar aqui, vocês vão ver que ele passou a ter um S ali atrás. Então esta corrida de Melbourne vai ser um fim de semana com uma corrida de sprint, portanto só tem uma qualificação. Sabemos que também em 2025 a pista da Áustria não teve sprint, a corrida que teve sprint foi a da Bélgica, e portanto eu posso alterar isso. Saber também que posso mudar no sítio do calendário. Vocês já começam a perceber que eu posso completamente alterar este calendário. Já perceberam que eu posso ou substituir ou simplesmente até apagar. Eu já tirei dali a pista de Melbourne. Por exemplo, agora vou aqui substituir a do Canadá pela de Espanha. A primeira pista do ano é a corrida de Melbourne e aqui a corrida do Bahrein passou a ser a terceira do ano. Eu posso acrescentar nestes espaços vazios mais grandes prémios? Não. O máximo que é permitido são 24 corridas. Agora, eu posso retirar. Se eu retirar algumas destas corridas, ela passa a ter só 23. Neste caso, só tem 22. Está bem? Eu posso mudar o calendário. Inclusive, eu posso fazer um calendário muito parecido com os anos 2000, 2010 e por aí fora. Agora, há uma coisa que nós não podemos fazer, que é fazer várias vezes a mesma pista. Portanto, não é possível repetir os grandes prémios. Eu não posso fazer uma época inteira só com o grande prémio do Brasil, por exemplo. Portanto, eu agora vou aqui repor um bocadinho os grandes prémios para nós andarmos para a frente. E eu penso que já perceberam um bocadinho como é que funciona aqui o calendário. Portanto, vocês, se quiserem, podem alterar completamente este calendário. Podem trocar, podem simplesmente apagar e podem acrescentar o fim de semana de sprint. Agora, isto tem aqui uma opção que é salvar. Eu já tenho aqui 2 saves, podia copiar por cima, mas talvez o melhor e o mais engraçado será eu criar praticamente um novo. Isto significa o quê? Se eu agora sair da criação de uma nova equipa, voltar ao início do jogo, se eu voltar a abrir esta janela de criar uma equipa, na prática ele volta-me a pôr tudo a zeros. Ou seja, eu vou aqui ao calendário e vocês vão ver que o Bahrein continua a ser a primeira corrida e Melbourne a terceira. Mas, se eu agora for aqui ao ficheiro e recuperar aquilo que guardei, vou abrir aqui, vou recuperar, então vocês vão lá agora ao calendário e vão verificar
que já estão as alterações feitas. Portanto, isto é uma coisa que vocês podem ir alterando, guardando, como vocês quiserem fazer para o jogo. Depois do calendário, nós agora vamos ver o regulamento. Então aqui o regulamento tem, digamos aqui, algumas janelas engraçadas. Então nós temos vários tipos de regulamento. Temos o regulamento desportivo e temos o regulamento financeiro. O regulamento financeiro, por acaso não saibam, hoje em dia na Fórmula 1 existe um teto em que as equipas não podem ultrapassar de custos. E eu aqui posso alterar esse teto, está bem? Ou seja, durante a época eu não posso gastar mais do que este dinheiro. Quer dizer, se isso acontecer, o risco que eu corro é de ser despedido. Portanto, convinha que não o fizessem. Vamos então aqui agora aos regulamentos desportivos, que é mais engraçado. Então nós temos aqui uma coisa que se chama o SHAM, que é as várias opções. Ou seja, o que eu vos vou explicar é que isto não dá para fazer uma personalização total, mas tem uma série de opções que nós escolhemos. E temos aqui a primeira alteração, são os pontos, vocês estão a ver que está a alterar aqui. Ou seja, eu passei para o 2, para a opção 2, e então o primeiro piloto, se ganhar a corrida, ganha 10 pontos, e o último, que é o oitavo, ganha 1 ponto. Se eu passar para o 3, isto é como antigamente no tempo do Nelson Piquet e do Ayrton Senna, o primeiro ganhava 10 pontos e o último, que era o sexto, ganhava 1 ponto. E, digamos, a opção 1 vai até ao 10º classificado e é o que está, na realidade, a acontecer hoje em dia na Fórmula 1. Temos também a opção de poder acrescentar 1 ponto de bónus à volta mais rápida, também acrescentar 1 ponto de bónus a quem conseguir a pole position na qualificação, isso hoje não está em vigor, e também uma regra que já esteve em vigor na Fórmula 1, que é a última corrida da época, os pontos valerem a dobrar. Perceberem que podem tomar estas opções. Aqui são as opções aerodinâmicas. E então nós temos aqui dois desenhos, que é as horas de túnel de vento e também, digamos, as horas de base de dados que eles podem usar em termos informáticos. Isto hoje em dia são regras que a Fórmula 1 tem que cumprir, as equipas têm que cumprir, e nós temos aqui várias opções. Por exemplo, esta segunda opção significa que todas as equipas têm as mesmas horas de túnel de vento e as mesmas horas da base de dados. Aqui a terceira cria uma diferença maior entre a primeira equipa e a última equipa do grid. Isto são regras que a Fórmula 1 tem para aproximar mais a competitividade entre as equipas, e nós podemos optar aqui no jogo para que essa competitividade ao longo dos anos seja mais próxima. Isto é bom vocês saberem na Fórmula 1 hoje em dia, quando acaba a época, a equipa que ficou em primeiro significa que no ano a seguir ela vai ter menos horas de túnel de vento e menos horas da base de dados. E, portanto, é isso que essa classificação está a querer indicar. Ou seja, no primeiro ano ela vai começar assim. Se eu começar com uma equipa em 11º, que vai ser a equipa que eu vou criar, vou ter, digamos, o máximo de opção cá em baixo, mas se na primeira época ficar em quinto, significa que na próxima época eu vou usar menos horas de túnel de vento, menos horas da base de dados. E depois vocês vão perceber no jogo em que é que isso resulta. Agora temos aqui a outra opção, que é o engine, o ERS e o gearbox, que é o motor, as baterias de ERS e também as caixas de velocidades. Existe uma regra na Fórmula 1 que hoje em dia, por época, cada equipa só pode usar 4 motores, 2 baterias de ERS e 4 caixas de velocidade. O que é que acontece? Eu aqui posso mudar, posso pôr mais ou posso pôr menos. Isso vai criar uma maior dificuldade ou não ao jogo. Isso tem implicações aqui nos custos financeiros, é preciso ter cuidado, ou seja, o que é que acontece? Eu tenho 4 motores, mas se o meu piloto bater em 3 ou 4 corridas e eu ficar sem motores, eu posso comprar mais um motor, mas isso significa que já vou gastar muito dinheiro daquele teto salarial e, portanto, posso chegar ao final da época com um saldo negativo e isso é muito mau. Portanto, vocês estão a ver aqui que podem alterar o número de caixas de velocidades, o número de motores e de baterias de IRS que podem usar durante a época. Na realidade, em algumas equipas, consoante os motores, esta gestão e este desgaste destes materiais é diferente. E pronto, é um bocadinho este o vídeo do regulamento. Eu vou já dar aqui um cheirinho para o próximo vídeo, que vai ser sobre a constituição das equipas. Isto significa que, por exemplo, eu estou aqui a fazer só uma experiência que nós sabemos que o Sérgio Pérez já não é piloto da Red Bull, neste momento é o Tsunoda, ele ainda tem aqui o fato da RB, da Visa,
e se eu agora carregar nele, ele vai mudar para a equipa da Red Bull. Ou seja, como verem, já mudou e, portanto, eu, se quiser, posso fazer as alterações do alinhamento do início da época das equipas de Fórmula 1 e, portanto, eu posso alterar tudo. Como viram, ele estava na RB, isso significa que eu tenho que ir lá escolher outro piloto. Quando eles têm assim o fato cinzento, significa que não têm equipa e, portanto, eu vou-vos falar disto noutro vídeo, é só para abrir o apetite, mudar os pilotos, mudar, digamos, as equipas e até também a equipa técnica, inclusive a competitividade entre as várias equipas. Espero que tenham gostado. Já sabem, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e eu espero encontrar-vos aqui num próximo vídeo, está bem? E até lá, que tudo esteja bem com vocês.